Manchetes do Brasil e do mundo. Israel intensificou os bombardeios contra a cidade de Gaza na madrugada de hoje, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seus ministros discutem planos para tomar a maior cidade da região. Ontem, o governo convocou 60 mil reservistas. Um oficial disse que a maioria não vai atuar diretamente em combate e que a estratégia final ainda não foi definida. Contudo, as forças armadas israelenses já começaram a avisar autoridades médicas e organizações humanitárias sobre uma nova ofensiva então. As forças de defesa de Israel orientaram a evacuação da população civil para o sul da faixa de Gaza e pediram que hospitais preparem o deslocamento de pacientes e equipamentos. O premier Benjamin Netanyahu também afirmou em entrevista à australiana Sky News que Israel manterá a ocupação militar de toda a cidade de Gaza, mesmo se houver um cessar-fogo e mesmo se houver a libertação dos reféns. Ele comparou a região ao último reduto do Hamas, como ocorreu no sul de Rafah, e disse que a guerra está à beira de ser concluída. Criticou também o premier Anthony Albanese, da Austrália. Houve aí um atrito diplomático entre os dois países quando um parlamentar israelense foi barrado de entrada na Austrália e a Austrália se juntou ao grupo de países que pode reconhecer um Estado palestino ainda no mês que vem na Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora, uma série de notícias sobre a questão de Ucrânia e Rússia, também grandes desdobramentos, conforme a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial parecia estar rumando a possibilidade de paz. Esse ainda é o caso a ver. Notícias sobre o caso. Um ucraniano foi preso na Itália sob suspeita de coordenar os ataques de 2022 contra os gasodutos Nord Stream. Nord Stream 1 e Nord Stream 2 são gasodutos importantes que levam, então, o recurso energético da Rússia para o resto da Europa, passando pelo fundo do Mar Báltico. Segundo a revista alemã Der Spiegel, as explosões danificaram 3 linhas que levavam, então, gás russo à Europa. Um episódio que foi visto como sabotagem e elevou as tensões entre Moscou e o Ocidente numa fase muito acalorada do debate internacional. O suspeito, identificado como Serhi-K, primeiro nome Serhi e K, a inicial de sobrenome, teria integrado o grupo que plantou explosivos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm. Usaram um iate alugado na Alemanha com documentos falsos para isso, segundo as autoridades. Ele foi detido na região de Rimini. Esse acusado enfrenta, então, acusações de conspiração para explosão, sabotagem anticonstitucional e destruição de infraestrutura essencial. Depois, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje esperar uma reação forte dos Estados Unidos caso o líder russo Vladimir Putin recuse um encontro bilateral. Lembrando, isso vem em meio aos esforços do presidente norte-americano para intermediar um possível acordo de paz entre os dois países. Trump chegou a admitir que Putin pode não estar disposto a negociar, mas Zelensky afirmou ainda que não está claro quais concessões territoriais Moscou poderia aceitar para encerrar a guerra. Ele também rejeitou Budapeste, a cidade de Budapeste, então, na Hungria, como uma possível sede para futuras negociações. Lembrando, o estado de coisas depois do encontro de segunda-feira era que poder-se-ia prosseguir para uma reunião bilateral com Zelensky e Putin, depois uma trilateral com Trump ainda na mesa e depois uma multilateral com as potências europeias participando para conversar sobre garantias de segurança. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, respondeu que Vladimir Putin está disposto a se encontrar com Zelensky então, mas disse que quaisquer questões precisam ser previamente trabalhadas por especialistas. Lavrov diz que o encontro só faria sentido se houver clareza sobre a legitimidade de Zelensky para assinar um acordo, já que seu mandato deveria ter terminado em 2024. Isso é uma coisa que Moscou tem dito consistentemente aí, ao longo dessas fases da guerra, de que Zelensky teria que estar fora do cargo e teria que haver uma nova eleição. O lado ucraniano é de que os russos gostariam de uma nova eleição que eles pudessem manipular e que Zelensky teria legitimidade porque, pela lei, pela Constituição da Ucrânia, não pode haver uma eleição em tempos de guerra. Então, apesar de ter excedido o tempo do mandato, os ucranianos estão constitucionalmente proibidos de organizar uma nova eleição. Agora, falando de questão nuclear, o chefe da estatal russa de energia nuclear, Alexei Likachev, afirmou hoje que a Rússia precisa reforçar o seu escudo nuclear nos próximos anos, diante do que ele classificou como ameaças colossais à existência do país. Isso vem em meio à modernização de arsenais nucleares por Moscou e por Washington e por uma aceleração da China também da sua capacidade nuclear, que China a gente já cobriu anteriormente, tem disparado a produção de ogivas nucleares, já passa França e Reino Unido. Esse cientista, então, o Likachev, destacou que o poderio atômico é a garantia da soberania russa. Atualmente, a Rússia possui cerca de 4.300 ogivas nucleares e os Estados Unidos 3.700. Rússia é o país que mais tem no mundo, eles respondem juntos por 87% do arsenal global. Apesar dele dizer isso, vale a pena acrescentar que a Rússia também testou um míssil balístico intercontinental, uma plataforma de lançamento chamada Sarmat 2, que conseguiu atravessar o vasto território da Rússia, indo aí
desde o oeste do país até o leste, na península de Kamchatka. Putin tinha louvado aquilo, faz isso aí, cerca de 2 anos, como uma vitória colossal que manteria o sistema Sarmat 2 como o mais avançado do mundo por algum tempo. Isso era o que dizia o Kremlin. E em tensão global, a gente vai então agora para o leste da Ásia. Taiwan anunciou que vai aumentar em 22,9% seus gastos de defesa em 2026, alcançando 31,2 bilhões de dólares. 22,9%, um gasto estarrecedor, equivalente a 3,32% do PIB. É a primeira vez desde 2009 que isso vai para cima da marca de 3%. O plano inclui compra de novos caças, reforço da defesa naval e a inclusão do orçamento da Guarda Costeira também entre as Forças Armadas, já que a Guarda Costeira enfrenta confrontos frequentes, atritos frequentes com a China continental ali no Estreito de Taiwan. A decisão vem tanto de pressão crescente da China, quanto a pedidos dos Estados Unidos para que haja mais investimento na própria defesa. Vale a pena acrescentar aí que a maior parte dessas armas deve vir dos Estados Unidos. Taiwan tem uma imensa frota de caças F-16, muito modernizados na sua versão então mais atual, e os Estados Unidos, desde a década de 70, por lei aprovada pelo Congresso, tem que dar a Taiwan meios de se defender. E encerrando nosso giro de notícias, atenção para isso, afinal de contas pode significar a manutenção de uma maioria de republicanos no Congresso americano em 2026, quando há eleições de Congresso de meio mandato. Trump comemorou a aprovação de uma reforma eleitoral no Texas, que pode render até 5 cadeiras adicionais para os republicanos no Congresso. A proposta foi aprovada então na Câmara Estadual do Texas por 88 votos a 52, em meio a críticas dos democratas. Explicando a dimensão que isso tem, o texto não consegue explicar totalmente o quão grande é essa notícia. Nos Estados Unidos, a eleição dos congressistas é feita na Câmara dos Deputados, Câmara dos Representantes, como eles chamam a Câmara Baixa do Parlamento, é feita não pelo número de votos, sendo proporcional aí às cadeiras, como é feito no Brasil, mas os congressistas são eleitos por distrito. Ou seja, se você consegue mudar o que se chama de distrito eleitoral, então, os limites no mapa, o desenho, de aonde fica o voto para aquele parlamentar, não sei se ficou claro ou se eu fui prolixo, pega uma região do estado, aquela região elege um congressista. Se você consegue mudar o desenho em regiões que tenham uma maioria aí conservadora, ou uma maioria mais progressista, mais à esquerda, mais à direita, você tem a possibilidade de mudar o cenário em termos de maioria no parlamento. O Texas foi um estado que já foi profundamente democrata e ao longo das últimas 5 décadas mudou para um estado profundamente republicano, o que eles chamam de um Deep Red State, um estado que é basicamente garantido em termos de eleição de republicanos. Mas ainda assim, muitos distritos são de maioria esquerdista. Se você pega Austin, San Antonio, Houston, as principais cidades, Dallas, as principais cidades do Texas, elas tendem a ser redutos democratas. Uma mudança dos distritos era uma vontade dos republicanos para tentar garantir uma maioria, ou uma sequência da maioria, na Câmara nas eleições de meio de mandato, eleições então parlamentares de 2026. Mas é para se ficar de olho, isso deve ser assunto quente no próximo ano, conforme os democratas querem mudar também o desenho do mapa eleitoral na Califórnia, em Maryland, em Illinois, em alguns estados, para poder garantir que eles possam reverter, anular ou até ter o mesmo efeito que teria isso do lado contrário, que eles possam garantir também uma mudança na Câmara. Uma Câmara democrata ou uma Câmara republicana tem uma influência tremenda nos Estados Unidos. Na segunda metade do governo Biden, significou uma série de investigações, mesmo envolvendo o filho do ex-presidente Hunter Biden.